Está recebendo hoje aqui o professor Alexandre Pinto, né? Ele é professor e diretor de Ciências Aplicadas, para falar de um assunto que a gente vem conversando há bastante tempo, né, Arthur? Falar sobre segurança nas escolas, né? A gente, infelizmente, está sendo frequente a gente trazer aqui notícias, né, de casos de violência nas escolas, né, tentativa de assassinato, né, inclusive de criança, aconteceu em Santa Catarina, em São Paulo, tentativa no Rio de Janeiro, teve também aqui pelo Nordeste. Hoje aqui no estado teve uma bomba, né? Uma bomba caseira num instituto federal em Ceará-Mirim. Então, assim, é de fato um momento de se preocupar bastante, né? Assim, já é uma preocupação, acredito eu, né? Quando a gente está com os filhos dos outros dentro da sua instituição, já é uma preocupação por si só, deixá-los, né, sãos e salvos. Mas numa situação dessa, eu acho que a preocupação é ainda maior, e por isso a gente vai conversar agora com o professor Alexandre Pinto, a quem eu dou boa noite. O negócio não está fácil não, né? Não está, Flavinha. Boa noite, ouvintes da Jovem Pan. Prazer imenso estar aqui novamente, infelizmente com esse tema, né, tão sombrio, tão triste. Escola já é uma coisa tão complicada, já tem tanto desafio. A educação brasileira já atravessa uma fase tão complicada pós-pandemia, e a gente vai começando a recuperar aí o ânimo, a energia para retomar, e aparece aí agora essa onda, né, que eu algum tempo atrás previ que isso ia acabar acontecendo, porque isso essa moda que a gente vê é razoavelmente comum nos Estados Unidos, né? Você antigamente só via lá, era uma coisa muito distante. Nossa, é uma coisa distante, de filme. Uma coisa que você falava, nossa, que horror, né? Como é que esse povo é? O que será que acontece lá? Por que eles são assim? E como tudo respinga aqui, né? Tudo a turma copia. Eu há um tempo atrás falei, olha, vai chegar o dia da gente começar a ver esse tipo de coisa acontecer aqui. E infelizmente esse dia chegou, né? A gente está vivendo uma fase de muita loucura, né? A verdade é essa, assim, de falta de sobriedade, de gente disposta a todo tipo de coisa, né? E de todas as influências, né? Infelizmente a gente tem que se adaptar a essa nova época. Ô, professor, então, a gente já via muito isso nos Estados Unidos, né? Isso sempre chocava tudo ouvir, mas agora, esse ano já aconteceu várias coisas no Brasil, mas já vem alguns anos acontecendo. Você acha que de maneira geral, a gente demorou a olhar com mais atenção para isso, esperou chegar a esse ponto, né, mais complicado para poder fazer alguma coisa também? Acho que sim. Eu acho que a gente poderia ter começado a prestar um pouco mais de atenção a alguns aspectos, né? Principalmente o socioemocional. A gente vê que essa preocupação com essa outra área, além de ensinar a matemática, a ciência, o português, hoje você vê que as escolas têm a obrigação de trabalhar, por exemplo, um projeto de vida, disciplinas que envolvem esse lado, né, do socioemocional. E eu acho que isso é uma coisa que apareceu agora, não tinha tanto. Então a turma distraiu, acho que demorou um pouquinho, né? Porque esse tipo de problema ele tem que ser atacado em várias etapas. Ele precisa ser atacado agora pensando no futuro, ou seja, trabalhando a cabeça desse pessoal que está aqui agora, para que a gente tenha no futuro um pouquinho mais de tranquilidade nas escolas, né, e em todos os lugares. Mas ele precisa de medidas de segurança, você precisa conter, né, o problema. Na verdade é isso, é fechar a torneira e agora vamos secar o resto, né, porque senão é complicado. E aí conter exatamente e reforçar as medidas de segurança, né? O Ciências Aplicadas está fazendo isso, né, Alexandre? Assim, quais foram as medidas, qual foi a estratégia tomada pela escola para esse momento? A nossa escola, a gente tem uma vantagem, porque não é uma escola muito grande. É uma escola, a gente tem 2 unidades e não é uma escola que nesse aspecto a gente tem assim tanto problema. A gente quase nunca viu. Já tem controle, né? Do que está acontecendo. Eu gosto de dizer assim, parece brincadeira, mas é verdade. A gente bota a turma para estudar, então não tem. A minha mãe, né, que esse ano nos deixou, ela dizia sempre uma frase assim que a mente desocupada é a oficina do diabo. E os antigos falavam isso, né? E é interessante que é isso mesmo. Então, assim, primeiro que lá a gente tem essa pegada mesmo de, gente, vamos olhar para frente, vamos lá, tem Enem, tem que se preparar mesmo e tal.
E a gente tem um olhar muito para essa coisa de família, sabe? De estar com a família, de trazer a família para ajudar na educação, que é, na minha opinião, uma das coisas que eu acho que está faltando, sabe? No geral. Se você vê a estrutura familiar de hoje em dia, ela é um pouco diferente da antiga. Veja, não é machismo nem nada, mas antigamente você tinha o pai saía para trabalhar, a mãe normalmente ficava em casa tomando conta dos 8, 9 irmãos, né? Porque era uma família sempre muito numerosa. E o pai chegava e todo mundo rezava antes de jantar, e no domingo ia para a missa. Então tinha aquela cola, tinha aquela liga, coisa, né? Aquela liga que eu acho que hoje está fazendo falta. Ver a estrutura de hoje, você vê os casais. As crianças eram educadas dentro de casa pelos seus pais, né? Não era terceirizado. Exatamente. E você vê hoje a estrutura, você tem um casal que, por conta de tudo que está acontecendo, às vezes é um filho só, né? E invariavelmente o casal trabalha, todos os dois trabalham, a criança eles terceirizam, como você falou, eles botam na escola e esperam da escola que a escola dê tudo isso, dê toda essa estrutura, e não é assim, porque a escola tem algumas obrigações sim, tem algumas preocupações, mas não todas essas, a gente tem que dividir, né? Então, assim, uma das coisas que a gente se preocupa bastante lá é, né, trazer o pai e a mãe para essa coisa de estar junto. A gente trabalha com uma faixa que não tem assim tanto problema, então os pais são bem presentes e aquela coisa, mesmo que você não tenha tempo, é bem importante aproveitar o pouco tempo que você tem, entendeu? Você chegou... Tempo de qualidade. Né? Tempo de qualidade. Você chegou tarde do trabalho, está cansado, ok, beleza, você não tem muito tempo. Você fala, poxa, mas gaste um tempo com um bom diálogo. Vá no quarto do seu filho, vê o que ele está fazendo. Então isso daí é aquele resgate. Veja o que ele está levando dentro da mochila, né? Porque é muito isso, assim, muito se pediu aqui às escolas, não, vamos colocar um detector de metais na frente, na entrada da escola. Vai fazer o quê? Quem é que vai poder entrar, quem não vai poder entrar? Mas muitas vezes esses pais que estão cobrando ali um detector de metais não sabem nem o que o filho está levando dentro da mochila. Exatamente. Não sabe nem um lanche, né, que está levando. Pois é, não sabe nem um lanche que está levando. Professor Alexandre Pinto, além dessa mudança da estrutura familiar, que é uma coisa, né, do mundo contemporâneo, enfim, é uma coisa que não está na mão, assim, de resolver, porque é um dado da realidade, né, enfim. A tendência talvez seja piorar antes de melhorar, mas enfim, mas tem outro elemento que é também muito contemporâneo, que é a facilidade imensa do acesso que a internet proporciona para esses jovens, fóruns, discussões, ele encontrar pessoas que têm interesse em comum lá bem longe dele e ali formar uma espécie de rede. Como é que você enxerga o papel disso também nesse fenômeno que a gente está vivendo hoje? Eu acho que isso daí foi um dos fatores que mais influenciou essa geração a entrar nesse caminho sem volta. É o mau uso da tecnologia, né? Porque a tecnologia, veja, a mesma ciência que prepara a bomba atômica é capaz de gerar energia para você trabalhar de forma limpa e organizada. Então, na mão de quem que está essa tecnologia? Então, você tem a internet que hoje, nossa, nem se discute o que ela traz de qualidade para a vida da gente, de facilidade para pesquisa, mas por outro lado você vê todo aquele monte de problema que ela traz, que a pirataria acabou destruindo a criatividade dos nossos... Você não vê mais, puxa, quando eu era adolescente, eu ficava lá, meu Deus do céu, quando é que o Ivan Lins vai lançar o disco dele, que vai sair o disco, a gente ficava esperando para sair, entendeu? Eu ia lá em São Paulo, lá no Museu do Disco, pô, João Bosco vai lançar o disco. A gente ia lá, pô, esperava chegar nas caixas, tirava já, vamos ouvir. Hoje não tem mais isso, porque a internet cortou tudo isso. E junto com isso vieram esses joguinhos, essas coisas, quem não lembra da Baleia Azul, um negócio absurdo, e incentivando, como se precisasse esses jovens a fazer besteira, entendeu? Então você acha que, pronto, ali já foi, quantos anos faz aquele desafio da Baleia Azul? Faz jovens se mutilando. Ali já não era o momento de ter sido mais incisivo, professor? Né? Eu acho sim, que a mesma preocupação que a gente vê, por exemplo, né, passando aqui assim, como eu diria de fianca no assunto,
A mesma preocupação que a gente vê os nossos governantes com fake news e com controlar a internet. A gente deveria ter feito isso há muito tempo com esse tipo de coisa, sabe? Esse controle parental, para que a gente não tivesse um adolescente com acesso a tudo que ele quer, uma criança. Hoje em dia uma criança tem acesso a cada coisa que, se você não tomar cuidado, eles não têm não, cabeça. E tem que ser o pai e a mãe mesmo de lado, porque muitas vezes você coloca aquelas versões de aplicativos que são para criança, mas as coisas passam. Não é fácil. Muitas vezes você escuta, você está escutando o quê? E aí está passando, né? Com relação a medidas dentro da escola, Alexandre. Eu, assim, aconselho... Que a sua escola já é uma escola que você já tem o controle, né? Lá os profissionais sabem o nome dos alunos e mas de toda forma, também. Flavinha, é muito perigoso e a gente lida com um bem muito precioso e não tem perdão para um negócio desse. A gente realmente tem que se garantir. Então, a gente tomou algumas medidas, né, que serve só para proteger, né? Então, fora essas medidas de cuidar da cabeça dos meninos para o futuro e tal, de conscientização, a gente tem, por exemplo, hoje nenhum fornecedor pode ir na nossa escola, por exemplo, de manhã, no horário matutino, onde está tendo aula. Então, assim, para já evitar todo tipo de facilidade de penetração. Então, na escola, só se recebe visita num horário com agendamento, num horário à tarde. Os próprios pais dos alunos, porque também já existiram casos e registro de problema vindo de pai de aluno, entendeu? Então, também lá na escola, os pais dos nossos alunos, neste período, vão ter que ter um pouquinho de paciência. Quando eles quiserem ver alguma coisa na escola, sim, a gente vai atender, mas é tudo agendado, como na época da pandemia. Eles vão... Todos os nossos fornecedores foram recadastrados, reavaliados, o número de funcionários nas entradas e saídas dos turnos, né, foram reforçados, e essas coisas que a gente precisa passar. Os alunos são conscientizados, está sendo feito um trabalho com as nossas psicólogas de conscientização, de harmonização e tal, para tentar tranquilizar. Mas assim, eu acho que está um pouco mais tranquilo, mas a gente está atento. Ô, professor, o que é que vocês têm percebido e ouvido dos alunos com relação a essa situação? Porque evidentemente que não basta apenas protegê-los, né, com medidas efetivas e todo o cuidado necessário. Mas o que é que eles reportam para os professores, para a direção da escola, sobre essa situação toda? Medo. É só isso. Assim, é medo não só do que pode acontecer na escola, né, mas medo do que está acontecendo de uma forma geral, de que rumo que nós estamos tomando, entende? Então, assim, é uma coisa bem preocupante. E se a gente não fizer nada, se a gente não trabalhar de forma coletiva, não é uma coisa, não adianta uma atitude isolada, precisa ser um movimento forte para a gente recuperar essa garotada. A gente vai ter uma geração aí na frente com muito problema. Você estava falando com relação ao trabalho que é desenvolvido aí nas questões emocionais, de saúde emocional mesmo, né, socioeducativo, e há pouquinho tempo atrás, na época da gente, a gente tinha, né, uma orientação educacional na escola, a gente tinha o SPB na escola, porque a gente também passava, porque muito se fala e muito se vê, por exemplo, desses casos, nos Estados Unidos mesmo, a maioria deles tem como ponto de partida a questão do bullying. Naquela época também existia. Talvez hoje ela repercuta muito mais, porque não é somente aquele bullying que está falando ali naquele momento, mas aí o negócio vai para a rede social e divulga bullying foto. Tem uma série de questões. Mas a gente tinha tinha o aparato de casa. Mesmo eu já fui filha de pais que trabalhavam os dois e que tinham realmente pouco tempo, né, de convívio dentro de casa, mas tinha aquele tempo de qualidade. E a gente sabia que podia contar. E o que eu vejo muitas vezes é uma família que não tem, os filhos que não têm um diálogo com os pais, né? Aquele, você não sabe de nada, né? Porque hoje o jovem é dizer que o pai não sabe de nada. A gente também falava isso, mas o pai vinha e mostrava que sabia, e não adiantava você dizer que não podia. E hoje não se pode falar de um tom mais firme, né? Porque tudo porque está passando dos limites. Eu acho que vem daí, né? Mas muita coisa mudou. O problema é porque esses meninos estão mais frágeis mesmo, Flavinha. Eles não aguentam mais
as coisas. Eu costumo dizer, quando nas nossas reuniões, eu digo para os pais, eles acham até engraçado, eu falo, esses meninos não são feitos do mesmo material que a gente. É como se fosse um outro material. É um outro material, eles têm muitas vantagens, né? Essa geração tem bem menos cárie do que a gente tinha, porque já tem o flúor. Essa geração fuma muito menos do que a geração anterior, tal. Então eles têm algumas vantagens, né? São muito mais atentos ao lance da saúde, da obesidade, tal. Muito bem, parabéns, tal. Mas, por outro lado, a estrutura familiar e essa evolução, ela trouxe uma série de problemas. Você veja bem, você falou aí no bullying. Poxa, na minha época, a gente trocava tapa no intervalo, um chamava o outro, o gordinho era gordinho, o careca era careca, o banguela era banguela, e não tinha negócio, tinha apelido e ninguém morria por causa disso. Por quê? Não, porque tinha estrutura familiar, porque a gente ia na igreja no domingo, porque, sabe, tinha uma coisa, e porque também a coisa não repercutia tanto. Hoje, uma coisinha, uma foto que você tire de uma pessoa numa posição diferente, que vai para uma internet, isso multiplica muito, Flavinha. Então, e nunca mais sai, entende? E nunca mais sai, é uma marca muito forte, entende? Então, são essas novas situações que trazem essa coisa. Quantos casos a gente não vê de gente que adoece por causa de Instagram? Então, isso daí tudo tem que ser tratado de uma nova maneira, com um novo olhar. Não, é uma situação completamente diferente, a gente precisa entender isso. E eles são frágeis mesmo, esses meninos não aguentam uma frustração. Hoje em dia, um menino desse levar um fora de uma namorada, ele adoece, eles ficam. Você imagina se eu fosse ficar passando mal por cada fora que eu levasse de namorada na época que eu tinha os 15 anos, imagina? Entendeu? Quantos não seriam, né? Não. Falando. Para vocês, vai botar na legenda aí o que é o SPB que ela falou aí. Só Organização Social Política Brasileira. Não pode contar. Então não pode nem se esconder. Não pode. Mas, Alexandre, só uma última coisa com relação a isso, né? Muitas escolas, inclusive Ciências Aplicadas, está transformando o dia de amanhã, né? A gente até falou sobre isso, eu não gosto nem de dar destaque para não dar ideia. Mas amanhã, o 20 de abril, né, que foi quando aconteceu o massacre lá nos Estados Unidos, as escolas aqui em Natal e no Brasil estão transformando o dia para um dia da paz. Não é isso? E o Ciências Aplicadas também está fazendo isso, né, para conscientizar os alunos, as famílias. É uma ideia mais assim para tentar contrabalancear esse ponto. A gente também não está com a ideia de fazer uma coisa muito vultuosa, justamente para não estar levantando, sabe? Para não dar palco. Para não dar, porque assim, também, Flavinha, muita gente que entra nesse caminho, que quer fazer, às vezes é uma coisa que quer aparecer. Atenção, né? Então, quanto menos holofote você colocar, menos interesse ele tem de fazer. Então a gente também está querendo, sabe, tá bom, ok, beleza, vamos lá trabalhar o negócio da paz e tal, mas não à toa, os veículos de comunicação também não estão dando nem mais os nomes, né? Antigamente dava uma vez o nome e depois só repercutiu o que tinha acontecido, mas agora nem os nomes. Os veículos de comunicação acertaram nisso, exatamente para não dar palco, para não dar holofote. Porque a maioria, muitas vezes são aquelas pessoas que sempre estavam ali na retaguarda, que não apareciam, então fazem alguma coisa para aparecer. Mas aproveitando, vai falar uma pergunta para o Alexandre, é muito experiente em sala de aula e conhece muito bem o aluno. Quem conhece aluno é o outro aluno, né? O aluno, ele sabe quem é quem, o que é que o outro gosta, né? Quem é esquisito, quem não é, enfim. Eu perguntaria assim, professor, até que ponto o outro aluno ele pode conseguir identificar e de alguma forma, sei lá, reportar para a direção, sem ser também o cabueto, né? Que é uma mácula terrível, né? Na vida escolar, o cabueto, o cara que vai enredar para a direção da escola. Mas você acha que é possível o outro aluno também, de certa forma, monitorar, identificar sinais e ajudar? Sim, com certeza. A gente tem visto muito isso, né? Tanto no sentido de preocupação, como no sentido de ser colega mesmo. Às vezes um aluno que está com assim, uma desatenção, tá um pouquinho assim, os meninos chegam depois e falam, professor, você já deu uma olhada lá? Olha, ele não está conseguindo mais se concentrar como era antes e tal. Então, assim, a gente
presta atenção. As nossas salas são muito pequenas e os professores são muito atentos nos alunos, né? Como você estava falando, o ano que vem eu faço 40 anos de sala de aula. Começou então, bem novinho. Aí a gente tem essa coisa de bater o olho e ver, né? Mas essa outra coisa do fora de sala de aula, nos intervalos, aquele menino que fica mais num canto e tal. Então o colega ajuda, assim, eles têm esse tipo de comportamento e os próprios, lá no nosso caso, né, que é uma escola pequena, os próprios funcionários estão sempre muito atentos, sabe? É um Big Brother. Bom, primeiro tem câmera para todo lado, já para começar, a gente observa tanto na câmera como observa presencialmente, os funcionários conhecem, chega e tal, e a gente sempre fica atento. E a gente tem uma psicóloga muito boa, duas, né, uma em cada unidade. E inclusive a Alexandra é ex-aluna nossa, né? Então vivenciou a escola e ajuda bastante lá no grupo. E a Juliana com os pequenos, então o negócio é bem trabalhado. Mas sim, os colegas ajudam bastante e são muito importantes, porque como Flavinha falou, eles têm muito isso de que o pai, a mãe não sabem de nada e os colegas é que sabem e tal. Então assim, existe essa referência que é bacana. Pois é. Aproveitando que o professor Alexandre Pinto está aqui, a gente não vai perder a oportunidade, né? A gente também vinha falando muito tempo sobre a questão do novo Enem, né? E aí, derrubado, não vai ser derrubado. Alexandre, o que é que isso afeta hoje para os alunos? Eu não digo o deste ano, porque ele já não seria afetado, mas para os próximos anos aí que já estava, né? O Ciências Aplicadas é uma escola que prepara o aluno desde sempre para o Enem. Né? E com essa vai, não vai, essa incerteza, o que é que isso afeta para os alunos? Afeta pouco, Flavinha, nesse caso, é mais a ansiedade, né? Que eles já são mais ansiosos. Mais ansiedade, que eles só eles quase não são ansiosos, né? Mas assim, o fato deles não terem definido nada, nem partiu, entendeu? Nem saiu um novo edital, nem saiu uma nova matriz, não deu tempo da turma começar a se preocupar com essa nova formatação e tal. O novo ensino médio, ele desde o início estava fadado a fracassar. É um projeto que ele não tem muito sentido, sabe, Flavinha? Aquela coisa dos itinerários feitos daquela maneira, aquela coisa de copiar... Esse novo Enem não tem sentido, né? Mas aí mudanças seriam necessárias. Sim, que tem que ter mudança sim, mas eu digo assim, essa ideia do novo Enem, ele veio acoplado ao novo ensino médio. Sim. E essa ideia do novo ensino médio, com esses itinerários, é impossível de ser feito. Nunca que isso daí poderia dar certo. Não é uma coisa que poderia dar certo e encaixar aqui na nossa realidade brasileira. É uma cópia mal feita de um modelo falido, que é o modelo dos Estados Unidos. O modelo de educação do ensino médio deles é horrível, de péssimo. E assim, não tinha como isso funcionar. Então, precisa haver mudança? Precisa, mas não é aí, não é neste ponto. Tem muitas outras coisas que a gente precisa fazer, entendeu? Então, assim, tem que repensar tudo. E o Enem, claro, é a locomotiva, porque não interessa o que eles vão fazer, interessa como é que vai ficar o Enem. Essa era a coisa de sempre. Tá muito bacana as palestras, tá novo ensino, mas vamos, para. Como é que vai ser o Enem? Porque conforme vai ser o Enem, a gente já se alinha, né? E as ideias eram muito, muito toscas, né? Como prova de discursiva para eles, trabalho maior do mundo que eles têm para corrigir redação, deu um trabalho danado para eles atingirem um padrão aceitável, vamos dizer assim, né? Aí eles estavam querendo fazer questões discursivas com correção por inteligência artificial. Isso não tá na cara que isso não vai funcionar. Então assim, mas por outro lado, é legal que se trabalhe todas essas competências para que você esteja preparado para o que vier, entendeu? Então, assim, claro, gera muita ansiedade, mas esse impasse dele já existia. Isso daí não... Agora só que está mais... Os bastidores já existiam essas discussões. Já existia, não tinha definição. Eles disseram que iam só... Olha... Sabias que ia ter um novo Enem, mas não trazia o texto para a gente saber eles iam soltar o edital em 2024. Agora, você imagina, a prova de 2024, a gente ia saber... a programação dela em 2024, que é um negócio que, sabe, então os alunos estavam bem assustados. Mas aí já existia, por exemplo, para quem vai fazer uma prova em 2024, uma preocupação, por exemplo, em fazer questões discursivas. Sim. Né? Porque hoje você só faz uma redação. Sim, estávamos treinando isso, inclusive, a gente ainda está treinando isso, porque eu acho que esse
é um quesito muito bom. O camarada está treinando para questão discursiva, ele está treinando para fazer Unicamp, que a gente tem muito aluno que faz Unicamp, faz FUVEST, faz o ITA, então não se perde, tem que fazer, e é para a vida, é muito importante. Mas assim, essa nova quebrada, né, que a gente está pensando realmente em não alterar, tal, isso daí gerou mais um alívio, porque, bom, pelo menos a gente já está achando que o Enem não vai ter uma alteração tão grande se tiver. Aí. Tá bom, vamos aguardar. A definição é que é o pior de tudo, né, professor? Porque está em impasse lá no Ministério da Educação e está no prazo de uma consulta pública e até agora ninguém sabe exatamente o que é que vai acontecer. Esse é o pior dos mundos, né? O que o conselho você, estudante, bom, esqueça tudo isso, foque nos livros, foque no trabalho, estude, que lá na frente a prova que vier você vai estar preparado e pronto. Aí, já pode começar a estudar, viu, Arthur? Então, por